Olá, galera! Vamos corrigir hoje as nossas atividades passadas, né? E que é de total importância você ver esse vídeo, ver a correção, porque na próxima semana a gente terá a nossa avaliação, certo? Então, tentem ver, tentem refazer as questões, tentem ver os tutoriais na internet. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Então, vamos lá. Correção dos exercícios. Primeira questão. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/5? Bem, pessoal, a fração equivalente, ela é basicamente o inverso da simplificação. Então, quando você tem uma fração que você vai simplificar, o que é que você faz? Você pega o numerador e o denominador e divide pelo único valor. Tanto em cima quanto embaixo, você faz uma divisão. A fração equivalente é semelhante, só que ao invés de você dividir, você vai multiplicar, certo? Então, o que foi que eu fiz? Não importa qual é o valor, certo? Mas, para essa questão específica, eu multipliquei por 2, que é o valor inicial, né? Porque se você for usar 1, vai ser o próprio número. Então, eu multipliquei e comecei com 2. E já multiplicando com 2, eu já encontrei o resultado. Ó, o que foi que eu fiz? Peguei a fração, que é 2/5, e multipliquei tanto o numerador, que é 2, por 2, e o denominador por 2. E ficou 2 vezes 2, 4, e 5 vezes 2, 10. Certo? Então, aí eu já encontrei a resposta, que é justamente a letra A, 4/10. Vamos supor que eu pegasse outro número, que eu pegasse o 3. Ou seja, eu tinha que multiplicar o 2 e o 5 por 3. Então, se eu multiplicasse 2 vezes 3, eu obteria 6. Então, já passaria das minhas opções aqui o numerador, porque nenhuma eu tenho o número 6. Só tenho 5, 4 e 2. Então, já cancelava, então só podia ser o 2, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a fração equivalente, ela é uma multiplicação de numerador e denominador. A fração que eu encontrar, ela é igual à fração anterior. Se eu dividisse 4/10, eu obteria a mesma coisa que se eu dividisse 2 por 5. Entendeu? Então, a fração equivalente é isso, é que elas têm valores decimais iguais, certo? Mesmo que a fração seja diferente. Entendido? Vamos para a segunda questão. Pronto. A segunda questão era bem semelhante à primeira. Só que aqui você tinha que encontrar 3 frações equivalentes a 9/10. Então, o que é que você ia fazer? Você ia pegar 3 valores e ia multiplicar pela fração. Tanto o numerador quanto o denominador, com o mesmo valor. Então, você poderia escolher qualquer um. Não importaria qual era o valor que você ia multiplicar ele, certo? Eu escolhi 3 exemplos. E aí, como eu disse antes, o valor das frações sempre tem que dar igual. Mesmo que depois que você multiplicar por qualquer valor, tem que dar igual à fração inicial. Então, a minha fração inicial aqui, 9/10, ele dá justamente 0/9, aliás, 0,9, certo? Então, todas as minhas frações equivalentes têm que dar 0,9. Vamos aqui, ó. Primeiro exemplo, eu utilizei o 2. 9 vezes 2, 18, e 10 vezes 2, 20. Se eu dividisse 18 por 20, dá justamente 0,9, certo? Outro valor que eu escolhi foi o 10. Então, multipliquei o numerador e o denominador por 10. São 9 vezes 10, 90, 10 vezes 10, 100. E se eu dividisse novamente 90 por 100, eu teria 0,9, certo? Outro valor, multipliquei por 30. Certo? Então, como eu falei para você, você poderia utilizar qualquer valor, certo? Então, multipliquei o numerador e o denominador por 30. Então, 9 vezes 30, 270, e 10 vezes 30, 300. Se eu pegasse e dividisse a fração 270 por 300, eu teria como resultado 0,9, certo? Então, fração equivalente é isso. Vamos para a terceira. Terceira questão, ela é uma questão do Enem, certo? E ela é simples, mas que você tem que saber esses conceitos iniciais de fração. Então, vamos ver aqui.
As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira que é o A, de um trecho à última que é o B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. De acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Aí eu até marquei a questão aqui, ó, primeira e segunda. Porque esse trecho ele é muito importante. Porque se ele pedisse assim, ó, entre a primeira e a terceira, você já tinha que obter outra fração. O numerador aí, nesse caso, seria 2, porque eu teria 2 trechos. Aqui ele está me dizendo que é entre a primeira e a segunda, ou seja, eu vou ter só um trecho de uma árvore para a outra. Daí eu já descobri quem é o meu numerador. O meu numerador vai ser 1, porque é só um trecho, certo? Então, aí eu já matava que era a letra A ou a letra C, certo? Aí, quem seria o meu denominador? Seria justamente a quantidade de espaços que tem, a distância mesmo que ele deu. E aí, eu conto aqui entre as árvores, ó, 5 distâncias. Então, o meu denominador aí seria 5. Então, a minha fração seria 1 sobre 5, seria a letra C. Quarta questão, eu pedi para você determinar o resultado de algumas operações. Né? Eu coloquei adição, multiplicação, divisão e subtração. Vamos responder essas 4 primeiras. As 2 primeiras são de multiplicação, certo? E lembrando lá dos slides passados, multiplicação, como é que eu resolvo? Multiplico todo mundo de cima, os numeradores, e multiplico todo mundo de baixo. Simples. Só isso. Se precisar simplificar, você simplifica. Se precisar dividir, divide. Não precisar, só isso. Letra C, tinha uma regrinha antes de eu resolver. O que eu faço? Primeiro eu repito a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da outra. Certo? Então, o que você ia fazer? Primeiro você organizava, certo? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Aí multiplicava o valor. Então, vamos ver aqui como foi que eu fiz. Na letra A, multipliquei o valor de cima com o valor de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dá para me dividir, ó, por 6, que eu obtive o resultado 1, certo? Letra B, multiplicação também. Então, multipliquei o valor de cima, 2 vezes 3, 6, e o valor de baixo, 3 vezes 7, dá 21, certo? Aqui, nessa minha fração, eu posso simplificar, porque os dois são divisíveis por 3. Então, o que foi que eu fiz? Simplifiquei por 3. Aí, 6 dividido por 3, eu obtive 2, e 21 dividido por 3, eu obtive 7. Então, a minha fração ficou 2 sobre 7. Letra C. Letra C, ó, como eu falei, é uma divisão. Você vai repetir a primeira, que é 3 sobre 5, e multiplicar pelo inverso da outra. Era 1 sobre 10 e acabou virando 10 sobre 1. Aí multiplico direto. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 1, 5. Essa fração aqui, 30 por 5, eu posso dividir. Por isso que eu dividi. 30 dividido por 5 e obtive 6. Letra D. Outra divisão. Multipliquei pelo inverso. Ó. Repeti a primeira fração, 1 sobre 4, e multipliquei pelo inverso de 2. O inverso de 2 é 1, aqui era 2 sobre 1, então virou 1 sobre 2. Aí eu multipliquei 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Certo? Vamos para as próximas. Bem, vamos continuar aqui a nossa quarta questão. Tá? Aqui nós temos adição e subtração de frações. Como eu expliquei anteriormente, quando eu tenho denominadores iguais, é bem simples. Basta eu repetir o denominador e resolver a operação do numerador. Pode ser adição ou pode ser subtração. Como é o exemplo aí da nossa F e G, certo? Agora, na letra E e na letra H, eu tenho denominadores diferentes, certo? Então, para isso, eu tenho que fazer aquela outra regrinha. Ou você tira o MMC, ou você pode multiplicar os denominadores. Depois que você encontrar o valor, né, do MMC ou do denominador comum, você vai fazer o quê? Pega esse valor e vai dividir
com os denominadores e multiplicar com os numeradores. Então, vamos ver o que foi que eu fiz aqui, ó. A letra E. Multipliquei o 4 e o 2. Então, 4 e 2, o meu denominador comum ficou o 8. Então, vou pegar o 8 e vou dividir por 4 pelo 2 e vou multiplicar o resultado pelos numeradores, que é o 1 e o 5. Então, vai ficar 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, somei lá em cima, 20 mais 2, encontrei 22 sobre 8. Essa fração também é divisível para simplificação. Então, eu dividi ela por 2. Ó. Então, ficou 22 dividido por 2, encontrei 11. 8 dividido por 2, encontrei 4. Certo? Gente, olha, se você me mandasse a resposta 22 por 8, estava certo? Estava. Certo? Mas é importante você aprender essa questão da simplificação. Certo? Por quê? Porque todas as provas externas, vestibular e Enem, ela não vem com a fração do resultado que você encontrou. Ela vem com o resultado com a fração simplificada, o máximo que você puder simplificar. Então, é importante que toda vez que você vê uma fração que ela pode ser simplificada, simplifique. Tá bom? Pronto. A F, denominador igual, repetiu 8, ó. Somei lá em cima 3 mais 5. Ficou 8 sobre 8. E 8 sobre 8 é divisível, então 8 dividido por 8 eu encontrei 1. Certo? Letra G, da mesma forma, só que é subtração. Repetiu 7, ó, denominador, e subtraiu 6 menos 8. Lembrando que aqui tem a regrinha de sinal, né? Dá o sinal do maior e subtrai. Ó. Deu o sinal do 8 e subtrair. 6 menos 8, menos 2. Letra H. Letra H é denominador diferente. Então, multipliquei o 3 vezes 4, que acabou dando 12. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Multipliquei lá com 1, que deu 4. 12 dividido por 4, encontrei 3 e multipliquei com o 7. Então, ficou 21. Aí, resolvi a continha lá de cima, 4 menos 21. Subtração, ó, dá o sinalzinho maior, no caso, que é o menos do 21, e subtrai 21 menos 4, 17. Então, ficou menos 17 sobre 12, certo? Vamos para a nossa quinta. A letra D, ela é um pouquinho maior, certo? Mas aí, você tem que seguir aquela regra que você aprendeu lá no ensino fundamental. O que é que eu faço numa expressão primeiro? Eu resolvo primeiro parêntese ou colchete. Depois, adição, multiplicação ou divisão. E, por fim, adição e subtração. Então, a primeira coisa, mesmo que tenha dentro do parênteses adição e subtração, você vai responder primeiro o que tem dentro do parênteses. Então, nessa letra D, o que foi que eu fiz? Respondi primeiro o que tem dentro do parênteses. Ó. Então, perceba o que é que tem dentro do parênteses? Uma divisão. E o que é que eu faço numa divisão? Repita a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Foi isso que eu fiz, ó. Repeti todo mundo. E aí, dentro do parênteses, eu repeti a primeira fração e multipliquei pelo inverso. Era 3 sobre 7, ficou 7 sobre 3. Certo? E resolvi. 1 vezes 7 dá 7 e 4 vezes 3, 12. Foi o que aconteceu aqui na segunda linha, ó. Repeti a primeira, repeti a segunda e a multiplicação lá dentro do parênteses. Pronto. Olhando agora, o que é que eu resolvo agora? Primeiro, a multiplicação. Lembram que a adição é por fim? Então, aqui eu vou repetir de novo, ó, 2 sobre 5 e vou para a multiplicação. E foi o que eu fiz. 3 vezes 7, 21 e 2 vezes 12, 24. Pronto, agora sim tem sua adição. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os valores de baixo, os denominadores. Então, 5 vezes 24, 120. E aí, o 120, que é o denominador comum, vou pegar ele e dividir pelos denominadores. Então, fica 120 dividido por 5 e multiplicado por 2, que deu 48. 120 dividido por 24, né? Multiplicado por 21 dá 105, certo? Somei lá em cima, 48 mais 105, que deu 153, e dividi por 120. Pronto, essa fração aqui, ela pode ser simplificada. Testei aqui com 3, ó. Simplifiquei 153 por 3, 51, e 120 por 3, que deu 40, tá bom? Vamos para a letra E.
A letra E, novamente, nós temos outra expressão que tem parênteses. Então, primeiramente, eu vou responder o parênteses. Então, vamos lá. Dentro do parênteses, eu tenho uma subtração de fração. Então, o que é que eu faço? Multiplico os denominadores. Então, 3 vezes 5, 15. Então, vou pegar o denominador maior, que é 15, e vou dividir pelos menores. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 4 eu obtive 20. Depois, 15 dividido por 5, que dá 3, e multipliquei por 1, que deu 3. Então, lá em cima ficou 20 menos 3, que deu 17, sobre o 15, certo? E aí, o restante que era dividido por 3. Lembrando que abaixo do 3 tem 1. Então, divisão de fração, o que eu faço? Repito a primeira fração, ó, 17 por 15, e multiplico pelo inverso da outra fração. Era 3 sobre 5, então ficou 1 sobre 3. Aí multipliquei 17 vezes 1, 17, e 15 vezes 3, 45, certo? Isso, muito obrigado. Espero que tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato, certo? Que na próxima semana a gente já vai fazer a nossa avaliaçãozinha, tá bom?